sexto ano. Hoje nós estaremos falando sobre o Extremo Oriente. Foi no Extremo Oriente que se desenvolveram as primeiras civilizações: egípcia, sumérias, acadianas, a Babilônia, Neobabilônia, os persas, os israelitas e a Fenícia. Mas o Antigo Oriente compreendia ainda mais civilizações, que pertencia às regiões conhecidas como Extremo Oriente. A África, a Europa, a Ásia. África, Europa e Ásia, dá para vocês notarem aqui, né? Nesse mapa, dá para vocês se localizarem. E hoje nós iremos falar da China, certo? Como vimos, algumas civilizações elas se desenvolveram nas proximidades de rio. Lembra que nós falamos do Egito, que se desenvolveu próximo do rio Nilo. A Mesopotâmia, rio Tigre e Eufrates. Com a China não foi diferente. Também surgiu nas proximidades de dois rios. O Yangtze, o Rio Amarelo, o Yangtze Kiang, Rio Azul. Essas civilizações, esses povoados, eles se desenvolviam nas proximidades do rio. Por quê? Porque o terreno era uma terra fértil. Então dava para eles desenvolverem, né, uma plantação para sua própria sobrevivência. E com os chineses não foi diferente. Eles plantavam, né, trabalhavam com a agricultura, eles plantavam arroz, o pinhaço, né, ou malhete, como era conhecido. A formação e o desenvolvimento da China. As primeiras comunidades da antiga China surgiram no norte do Vale do Rio Amarelo. Com o tempo, essas comunidades elas se desenvolveram muito rápido. E vocês sabem que quando uma comunidade ou um povo se desenvolve, precisa de um governante, porque não tem como, com o crescimento gradual, rápido, eles não se precisar de alguém para comandar. E foi o que aconteceu na China. E aí deu início às dinastias chinesas. A primeira dinastia foi a dinastia Xia, ficou conhecida com o nome Xia. Teve o seu governante, certo? E ele fez com que tivesse uma unificação para que a China unisse todos aqueles povos que ali existiam próximo do Rio Amarelo. E eles fizeram a dinastia Xia, que foi a primeira dinastia. E essa dinastia durou muito tempo. O que é dinastia, tia Keiliane? Gente, quem governava era uma família toda. Era hereditário, vinha de pai para filho. E assim sucessivamente. Eles governavam durante muito tempo. Não como hoje na nossa política, que tem o governador, né, o presidente ou o prefeito, que nós vamos ali e escolhemos. Não. Na dinastia Xia, que foi a primeira da China, eles faziam de que forma? Vinha por descendência familiar. Foi o meu pai, depois do meu pai sou eu, depois de mim é o meu filho, e assim sucessivamente. E isso aconteceu durante muito tempo. Depois da dinastia Xia, surgiu a dinastia Shang. Foi a segunda dinastia chinesa e ela teve início em 1700 antes de Cristo, né? E ela durou muito tempo. Ela durou aproximadamente 700 mil anos. E nessa dinastia eles conquistaram vários territórios. Eles foram se desenvolvendo, foram crescendo, certo? Depois da dinastia Shang, veio a dinastia Zhou, certo? Essa dinastia já teve que enfrentar várias situações, porque já estava bem extenso, né, o território, e aí teve que enfrentar um século de conflitos com proprietários de terra. Apesar dos problemas políticos que tinha nessa época dessa dinastia, eles se desenvolveram também através na plantação, na agricultura, porque eles começaram a usar a força animal
para o desenvolvimento da agricultura. Isso foi um ponto positivo para eles. Aí eles começaram a domesticar os animais, a desenvolver a pecuária e o artesanato. É, no século III a.C., a dinastia Zhou ela estava enfraquecida, passando por algumas situações que enfraqueceu ela rapidamente. Aí surgiu outra dinastia, a dinastia Qin. O grande feito dessa dinastia foi unificar e centralizar novamente o poder na mão do rei. A Qin, a dinastia Qin, inaugurou o período da China imperial. Foi muito bom esse período dessa dinastia Qin. Eles desenvolveram o comércio para outros países, comércio estrangeiro, e essa comercialização ficou conhecido como Rota da Seda. Eles também se expandiram culturalmente, né, o território, fortaleceu a política, economicamente também. Essa dinastia ela ficou conhecida historicamente, né, para a China como a dinastia chinesa, que desenvolveu equipamentos para medir o vento, os abalos sísmicos, na área da matemática, desenvolveu muito também, né, que fala sobre os números, as fracionais. Então, hoje nós trabalhamos com isso, vocês aí trabalham com fração, né, desenvolvendo na matemática, e isso surgiu na época dos chineses. A sua obra mais importante, né, da dinastia Qin foi a construção, né, da muralha da China, que visou a proteção do reino. Eles construiu essa muralha para estar protegendo todo o reino naquele momento, né? E até hoje, a muralha da China existe e é um monumento maravilhoso para estar conhecendo. China e religião. A religião chinesa, no início, ela era politeísta. Nos tempos antigos, os chineses adoravam divindades que representavam elementos da natureza e também divindades protetoras das pessoas, das plantações, entre outras. Depois veio surgindo outras crenças e foi o confucionismo, que foi criado por Confúcio no século VI a.C. Segundo sua doutrina, o equilíbrio interior poderia ser alcançado mediante a meditação. Os chineses acreditam que meditar, pensar, ajuda a desenvolver um grande equilíbrio. Depois surgiu o teoísmo, tem como doutrina principal o ensinamento sobre o caminho correto, o tão e o ser humano tem duas energias, Yin e Yang. Depois surgiu o budismo, que chegou na China por volta do século I. Foi a mistura do confucionismo e do taoísmo. Fazendo essa junção, ela dava sentido ao equilíbrio, né? E também dava sentido à harmonia, né? Era o equilíbrio e a harmonia, a junção dos dois, né? E o budismo. O budismo é existente até hoje na China. Ele é praticado, essa religião, né? Eu acredito que vocês já viram falar dos Budas, né? E tem conhecimento, assim, de como era essa religião deles aí. Ela, politeísta, como já disse, né? Igualmente ao dos egípcios, acreditavam nas divindades da natureza, na proteção, e com o tempo foi desenvolvendo para outras formas religiosas, ok?